Então, minha gente, nós vamos falar sobre relativismo moral. Não vou olhar para vocês agora, porque se eu olhar para vocês vai embaçar. Então tem que olhar agora só para cá. Há bons argumentos contra o relativismo ético, independente do fracasso dos argumentos a seu favor. Vou destacar apenas 3. Em primeiro lugar, o relativismo cultural torna impossível o julgamento de outras culturas. Porque se uma cultura acredita que a ação A é moral, então não interessa se a nossa cultura acredita que a ação A é imoral. Na época em que lecionava em uma universidade pública, era com frequência que me deparava com alunos que se recusavam a julgar a solução final do nazismo alemão como imoral. Então, a gente, por exemplo, via aqui na semana passada a situação em que pode-se pensar o seguinte: eu estou numa cultura A. Cultura A diz que X é errado. Marcelo está numa cultura B. Na cultura do Marcelo, X é certo. Então não tem como a gente falar alguma coisa sobre a cultura dele. Agora, eu não sei se dá para perceber que, independentemente da cultura, atirar o pau no gato causa dor no bicho. Você não está se defendendo, você está machucando um bicho sem nenhum motivo. Então, independentemente da cultura, você está causando dor desnecessária a um ser que você deveria, como ser racional, proteger. Então, é claro que, trazendo pelo menos para o contexto brasileiro, em que a situação de indígenas que, quando seus filhos... Cláudio Cunha, presente. Eu vou parar de filmar as aulas. E aí, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber. Olha, e faz questão de dizer. E aí, em relação a esse caso, em que os indígenas, eles têm aquela questão, né, que se nasce um filho com algumas deficiências, então a gente vai matar esse filho. E o que acontece? No nosso contexto, nós entendemos que isso é maldade. A gente sabe que o indígena, ele não faz isso com maldade. Ele não está fazendo, por exemplo, eu quero prejudicar a criança. Eu, pelo menos, deduzo, calma, eu não pretendo matar meu filho, tá, Isabel? Não está no meu plano. E aí, nesse caso, em relação a isso, não, ela me olhou com uma cara aqui agora, como você defende um negócio desse. Aí, o que acontece? Eu entendo que a ideia é o quê? A vida dele vai ser muito difícil, não vai ter como. Mas hoje não, porque índio anda de Cherokee, bebe uísque, né? Tem índio com vício em crack, camisa do Flamengo, assim, hoje está diferente. Mas, por exemplo, em alguns lugares, né, ainda tem indígenas que, assim, não tem a proximidade com o nosso contexto social, inclusive em relação a medicamento, aparelho, coisas do tipo que a nossa sociedade tem. Dá até para entender isso. Entretanto, por exemplo, embora eles possam ter a autonomia deles, mas ainda assim, dentro de um território brasileiro, eu acredito que deveria haver o seguinte: olha, não tem condições de cuidar do seu filho? A gente entende, mas a gente não vai matar essa criança. Ela vai ser adotada, vai vir para cá, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque a gente sabe que em qualquer situação, a morte, tanto que observem bem, gente, agora eu não lembro quem, né, mas eu acho que, lembra aquela matéria em que a Rota lá em São Paulo, eu acho que matou 11 assaltantes, não sei se vocês lembram dessa matéria. Em cada lugar. Né? E aí acontece, surgiu até o vídeo, né, de como tinha sido o negócio e tudo tal, e por exemplo, há situações em que há ativistas que até criticam pelo simples fato de que é o seguinte: apesar de ser um bandido, é uma vida humana. Então a gente percebe que é o seguinte: há uma preocupação muito grande
Não sei até que ponto demagógica, hipócrita, verdadeira, eu não sei. Mas há uma preocupação muito grande com o quê? Com a vida. Então, independentemente se aquela cultura faz uma coisa desse tipo, independentemente, assim, é uma vida. Então, eu entendo que a gente precisa respeitar a cultura alheia. Entretanto, o fato de respeitar a cultura alheia não significa necessariamente que todos os elementos dela estão certos. Eu não sei se dá para perceber que, assim, digamos, eu estava outro dia assistindo uma matéria sobre um gastroenterologista defendendo, né, o intestino como o segundo cérebro, falando sobre a hiperpermeabilização do intestino. Que aí o que acontece? Dependendo do problema que você tem no intestino, você pode absorver algumas coisas que não devia para o seu organismo e você vai ter problemas de inflamação, problemas nos neurotransmissores, um monte de coisa pelo fato do seu intestino não funcionar direito. E aí ele tinha falado, inclusive, sobre o dia do lixo, né? Dia do lixo é aquilo que eu não malho mais, né? Mas as pessoas que malham, elas têm o costume e cada dia fica mais difícil voltar, gente. É igual quando a pessoa sai da igreja, ou luta, né? Assim, sempre tem a dificuldade. E aí, nesse caso, a pessoa geralmente faz o quê? Eu vou comer aqui frango com batata doce semana toda, mas hoje é domingo, é o dia do lixo. E aí o indivíduo, ele come 20 pedaços de pizzas, por exemplo. E aí ele fala sobre a questão, né, da insulina, da glicose e em relação à questão de você precisa de testosterona, mas você acaba tendo mais estrogênio, e aí quando vai ver, o homem, né, começa a ficar, né, com mamas, né? Então, assim, falando que algumas situações estão relacionadas a quê? A alimentação. E aí, observa bem como é que são as coisas. Aí você não está olhando para os irmãos. Olha só, o que acontece? O Marcelo começou a ficar olhando assim, e olhou para o lado de cá. Tá bom. E aí, nesse caso, em relação a isso, o que acontece? Eu comecei a pensar sobre cultura de outros países. Pensei, por exemplo, no caso da Itália, onde a cultura está mais relacionada à massa, essas coisas assim. E aí, eu não sei... Alguém ligando, mas deixa lá. Aí o que acontece? Eu não sei se dá para perceber que o que a gente precisa pensar é que, independentemente da cultura, existem os elementos positivos e os elementos negativos da cultura. Por exemplo, não sei quantos de vocês lembram daquele personagem, ou daquela personagem do Walt Disney, o Zé Carioca. O Zé Carioca é um personagem brasileiro. Olha o perfil do camarada. Então, o que acontece? O brasileiro tem o jeitinho, tem a malemolência, tem a habilidade, só que isso também é visto como malandragem, tirar vantagem dos outros. Aí, por exemplo, eu estava assistindo um clipe do Paul McCartney, desculpa, tá, gente? Eu sei que eu sou crente, pode me julgar. E aí, nisso... Não, eu não disse que eu gosto, eu falei que eu assisti, olha só, já tá me colocando numa situação... olha só. Aí, deixa eu concluir o raciocínio. Então, não troca pelo louvor, estou entendendo, mas é bonito, aí nesse caso, por exemplo, era não sei se era Comeback Brasil, alguma coisa assim, sobre Brasil. Aí no clipe, né, tinha uma modelo dançando, aí eu pensei assim, caraca, é isso que as pessoas têm em mente quando pensam no Brasil? É isso que é mulher na visão do estrangeiro? Assim, eu comecei, eu não sei se dá para vocês perceberem que assim, quando eu falo da massa da Itália, quando eu falo da beleza da mulher brasileira, eu não estou fazendo um juízo de valor se é certo ou se é errado, mas da gente observar que é o seguinte, os elementos da cultura não são perfeitos. Então existem coisas na nossa cultura que a gente precisa combater, e existem coisas na nossa cultura que a gente precisa incentivar. Não é porque é cultura que é certo. Entende? E aí, por exemplo, voltando para cá, agora, deixa eu voltar aos olhos de 8 anos de idade.
Ô, saudade. E aí, nesse tempo bom, que não volta mais. E aí, em relação a isso, a gente observa, né, que o relativismo cultural, ele torna imoral o reformador moral. Né? Por exemplo, eu estava observando esse episódio agora, peço que vocês até entendam, não estou aqui defendendo o humorista Danilo Gentili, não estou, né? Até porque eu entendo que existe humor e existe humor, né? Existem coisas que assim, se fala que pode deixar uma pessoa constrangida, a pessoa de repente vai ter que se mudar de onde ela mora, assim, quem já passou por pilha na escola, né? Quem foi bonito quando era pequeno não teve esse problema, mas quem teve negócio de comer pão com ovo, pão com banana, quem tá entendendo? Quem tinha, não tinha o que chute, a conga estava furada. Marcelo não sabe o que é conga não, mas todo mundo aqui que sem ser o Marcelo sabe. E aí nesse caso, né? Não pesquisou não, Marcelo tá com entidade, aí o que acontece em relação a isso? Então, assim, sabe o constrangimento que é algumas coisas, e às vezes você não querer nem ir para a escola, só que tinha coça, tu tinha que ir, não tinha jeito. Então, eu não estou defendendo aqui o Danilo Gentili, mas uma coisa que eu acho estranho é, por exemplo, quando a deputada, ela fica, por exemplo, satisfeita com uma medida judicial em relação a ele, quando o discurso dela em relação a um criminoso como Champinha não foi um discurso no mesmo tom. Eu não sei se está dando para vocês entenderem onde eu quero chegar. É que assim, a gente vive numa sociedade em que, por exemplo, se vou pegar o caso, né, acho que é Tiffany o nome da trans que joga vôlei, não é isso? Então, por exemplo, o caso, né, eu respeito o fato da pessoa se sentir mulher no corpo de homem, né? Por exemplo, Júlio César se sente jovem no corpo de jovem. Então, o que acontece? Por exemplo, a pessoa se sentir é problema dela. Tá dando para entender? A pessoa se sentir é um problema dela. Agora, quando aquilo começa a trazer prejuízo para os outros, aí é outra situação. Porque, digamos, eu sou mulher, tá bom, mas tem mais testosterona que as outras. Eu sou mulher, mas o saque é mais forte do que as outras mulheres. Eu sou mulher, mas então o que acontece? É como se de repente, né, o Clark Kent, o The Flash, né, quisessem jogar futebol, né, com um camarada ali no campo do Pereba. Gente, não dá. Então, ou seja, a pessoa ela tem uma vantagem que a outra não tem. Tanto que, por exemplo, não sei se vocês lembram do Ben Johnson, né, aquele episódio do doping. Não era nem muito comum isso, né? Hoje em dia quase todo mundo usa doping, mas há um tempo atrás não era comum um negócio desse. O camarada foi premiado, foi isso, foi aquilo outro. Depois descobriram que ele tinha tomado uma paradinha extra. Perdeu a graça. Por quê? Porque ele ficou no nível de competição desigual. Então tá todo mundo ralando, se superando, batalhando, e ele, tomou uma paradinha e fluiu. Então, no caso, né, eu até posso entender, chama o fulano de a Tiffany, tá bom, a Tiffany, beleza, eu respeito você, mas agora daí a você prejudicar uma competição, aí já ultrapassou. Só que o problema é que eu falar isso, no contexto social que eu vivo, me torna um reacionário. É como se de repente eu fosse um camarada que pegasse em armas, né, para matar os homossexuais. Deu para entender como é que é o negócio? Ou seja, alguém vai e pega um negócio do nosso discurso. Por exemplo, alguém poderia dizer que essa fala minha é uma fala cheia de ódio, porque eu prego gritado, porque eu falo desse jeito. Como se uma pessoa não pudesse odiar falando desse jeito. Como se uma pessoa não pudesse odiar elogiando você. Como se uma pessoa não pudesse tramar sua morte, contratar um matador de aluguel rindo para sua cara. Entende? Então a gente vive numa sociedade, né, que eu lembro da letra do Renato Russo na música Índios. Nos deram espelho e vimos o mundo doente. Então aí você precisa pensar o seguinte: tá bom, mas quem vai estabelecer o que é certo? Bem, nós somos cristãos, então para nós o que estabelece o certo e errado é a palavra de Deus. Para nós é isso, entende? Mas agora,
num ambiente que não é desse jeito, pelo menos é preciso ter uma compreensão de que a vida é o maior bem, né? Então é aquele caso, volto a dizer, se a vida de um indivíduo significa a morte de 200 pessoas, bem, qual é o menor prejuízo que se tem? Ah, mas o bom seria que não morresse ninguém, tá legal, mas assim, se o indivíduo, a vida dele significa a morte de 200 pessoas, se ele é uma ameaça iminente à vida de gente que não procurou a morte concedida, e aí nisso, por exemplo, se uma situação desse jeito, poxa, pelo amor de Deus, não há o que se discutir, mas a gente vive numa sociedade em que não, preserva a vida desse cara. E se 200 pessoas morrerem, a gente bota a culpa no político que a gente não gosta, a gente bota a culpa no governo que a gente não gosta, a gente bota a culpa num monte de gente, mas assim, o indivíduo ele não é culpado de nada, né? Então, a gente, por exemplo, vive numa sociedade em que a gente afasta os pais dos filhos e depois diz que os pais não educam seus filhos. A gente passa programas que não são adequados e depois diz que são os pais que deveriam mudar o controle remoto. Então, assim, e quando os pais não assinam determinado canal, a gente diz que a família é conservadora, fundamentalista e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, não sei se dá para perceber que, assim, a gente precisa estar atento que numa sociedade em que, como diz a palavra de Deus, né? Ai daqueles que chamam o mal de bem, que chamam as trevas de luz, que chamam o amargo de doce, né? Então o que está acontecendo? A gente está celebrando a loucura, a gente está celebrando a promiscuidade, a gente está celebrando a tragédia. E aí o que acontece? Tem gravado essa passagem? Rapaz, eu li essa passagem na segunda-feira, eu não sei se é Isaías 50 alguma coisa, agora eu não sei, mas se for o caso, vai no celular, na sua Bíblia do celular e digita ai, ou ai daqueles, aí procure em Isaías, pronto, viu, hoje em dia é fácil, antigamente tinha que ficar aqui na memória, né, eu lembro do meu sogro, a cada frase que ele falava, porque está escrito isso, eu vou no celular, desculpa, pode me julgar, tá gente, e aí nesse ai de mim, né, e aí em relação a isso, deixa eu voltar para cá, o relativismo cultural, ele vai tornar imoral o reformador moral, pois se o que uma cultura acredita que é moral é realmente moral, então qualquer um que desafiar as crenças dessa cultura é por definição imoral, como o caso do abolicionista, né, que estava moralmente errado, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e assim por diante. E aí a gente tem no caso, como a gente falou na semana passada, que se a gente, por exemplo, se detiver num relativismo cultural e a gente pegar um relativismo ético individual, a gente vai chegar ao ponto de uma anarquia moral. Então, ou seja, cada um diz o que é certo e cada um diz o que é errado. Só que tem um pequeno problema, né? Se o meu certo é o seu errado, eu posso fazer coisas que te ofendem. Se o teu certo é o meu errado, você pode fazer coisas que me prejudiquem. E a gente precisa viver o bem comum. É aquele caso, assim, por exemplo, pô, legal, você quer fumar maconha? Tá, fuma maconha. Só que você vai fumar maconha, vai vir aquele cheiro para dentro da minha casa. Deu para entender? Você quer beber cachaça? Beba cachaça. Mas você vai dirigir e vai me atropelar. Então, assim, vamos pensar que, pô, legal, você tem que ser livre para fazer o que você quiser, mas você não vive sozinho. Aí é que está o caso. Você, por exemplo, pode chegar, né, e fazer um monte de estripulia. Só que nisso que você se machuca, porque você procura se machucar, você vai para o serviço público de saúde e vai entrar na minha vez, porque como o seu caso é mais grave que o meu, vai entrar na minha vez que não procurei me machucar. Então, observa bem como é que, assim, nesse negócio de a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não, todo mundo tem a ver com a minha vida, sim. Todo mundo tem. Ah, você escolhe quando você vai transar. Pô, beleza, né? E quem vai sustentar teu filho? E aí? Deu para entender? Ah, ninguém manda no meu coração, eu tô apaixonado, ela é o namorado dela, eu e minha namorada e tudo tal. Pô, beleza, legal.
vai em frente. Agora, como é que vai ser para o seu filho crescer naquela rua? Como é que vai ser a vida da sua família? Todo mundo olhando para a sua esposa passando na rua de cabeça baixa. A vida da gente não é só a vida da gente. A vida da gente está envolvida na vida de um monte de pessoas. É como, por exemplo, você acha o quê? Se eu quero fazer da minha vida o que eu quiser, o pastor não tem nada a ver com isso. Pô, legal. Vai tomar uma cachaça ali na barraca, vai cair na conta do teu pastor. Vai andar de mini saia na CB300 do teu namorado, vai cair na conta do seu pastor. Eu não sei se está dando para perceber que assim, chega ali, dá um tapa na cara de um senhor de 80 anos, vai sair da conta dos seus pais. Ah lá, o pai dele não deu educação para ele, não, esses garotos mal educados, filho sem pai, sem mãe. A nossa vida está relacionada à vida de todo mundo. Eu tenho o sobrenome da minha família para honrar, eu tenho o nome dos batistas para honrar, eu tenho o nome da minha igreja para honrar, eu tenho o nome do meu pastor para honrar, eu tenho o nome do meu filho e da minha esposa para honrar, eu tenho o nome dos negros para honrar. Eu não sei se dá para perceber, eu não sou só eu, mas aí a vida é minha. O que é certo para você pode não ser certo para mim. E nessa brincadeira a gente está aí, ó. Mas por que você matou o cara? Ele reagiu, se ele não reagisse eu não matava ele. Tá, a culpa é do cara de ter reagido, não é de você de ter assaltado. Mas eu roubo mesmo, ninguém nunca me deu nada. Pô, bacana. Aí às vezes eu fico pensando nisso. Porque observa bem, se um camarada negro de 45 anos me rende para roubar o meu Celta, né? Aí dá um tiro na minha cabeça, eu fico sequelado numa cama. Mas ele é vítima da sociedade. E eu não fui não. Eu, por exemplo, com 10, 11 anos de idade, eu trabalhava distribuindo panfleto para uma dona que lia Búzios, pô. E aí? Eu, por exemplo, com 13 anos de idade, trabalhava dando panfleto para negócio de compra o ouro, que era o seguinte, né? Estou eu dando panfleto, quem paga mais me leva, né? Então, aí nisso um negócio desse, morando em meu apelido era Dorme Sujo e Acorda Limpo. Porque o pessoal dizia que eu não tomava banho, aí acordava com a poeira, porque eu era russo, né? Já viu, hoje em dia os pretinhos não ficam mais russos, mas no meu tempo os pretinhos ficavam tudo russo. Aí estou eu andando na rua de manhã cedo com canela russa, então esse era o meu apelido. Então imagina, rua de barro, favela, trabalhando, criança. Minha mãe, por exemplo, fazia faxina lá na Zona Sul. Aos 16 anos de idade eu trabalhava para pagar a minha escola. E aí o que acontece? Tentei fazer concurso aqui, tentei fazer isso ali, tentei não sei o que lá, tal. Aí meu curso de teologia, né, depois foi validado pelo MEC, fiz a minha pós-graduação. E aí tirei minha habilitação nos idos dos 40 anos de idade. Paguei o meu carro, um motor 1.0 do ano de 2010, terminei de pagar ano passado. Levo dura de polícia quase todo dia. Sai do carro, encosta aí, levanta o boné, levanta a camisa, vira para lá, vira para cá, abre a mala. E aí você tem que abaixar a farol, acender a luz interna, botar as duas mãos, porque é aquele caso, o bandido me vê barbeado, cabelo cortado, pensa que eu sou militar. O policial me vê crioulo, pensa que eu sou bandido. Tô lascado, né? Aí o que acontece? Nessa situação toda, não, eu tô falando sério. Dá vontade de você deixar o cabelo todo desgrenhado e tal, porque aí o pessoal, mas isso aí não é, entendeu? Aí, só que sou pastor, tem que andar direitinho, porque tá a pressão do povo, né? Todo mundo pode fazer, pastor não pode, né? Tacou pedra na cruz. E aí, nesse caso, o que acontece? Aí diante disso, e todo mundo diz que a vida é fácil, mas ninguém vai. É isso que eu acho engraçado, né? Tem 300 pessoas na igreja, a vida do pastor é mole, e essas 300 pessoas não querem ser pastor, não sei porquê. Aí, nesse caso, né, voltando para cá, o que acontece? Acontece isso tudo comigo, mas a vítima da sociedade é outro cara de 45 anos. Mas ele cresceu sem o pai. Eu também, com 8 anos de idade, meus pais se separaram. Meu pai não podia ir me ver porque ele era militar e era na favela. E aí? Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente, sabe, vive numa sociedade em que, como eu disse, o estuprador arrebentou com a vida da mulher. A gente deve matar o feto e preservar a vida do estuprador.
Eu não estou falando que é para matar quem estupra. Eu só estou dizendo que não é para matar quem não estuprou ninguém. E aí, nesse caso, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente vive numa sociedade em que cada um escolhe o que quer. Não, cara, você não vive sozinho. Você não vive sozinho. Lembra quando eu falei sobre a questão, esse assunto ainda semana passada, né, que eu falei sobre traição, né, e que o Delson falou que chegava a sentir uma dor só de imaginar, né? Então observa bem como é que é o negócio, né? Nesse dia acho que deve ter até falado eu te amo para a mulher em casa. Então nesse caso, aí, ó, tá vendo? Ele tinha esquecido. Aí nesse caso, entendeu? Então eu não sei se dá para perceber, gente, que assim, é aquele caso, se eu pensar como é a dor de ser traído, isso já me ajuda a evitar trair, pô. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é claro, é fácil fazer o que é certo sempre? Claro que não, gente. Eu não faço o que é certo sempre. Mas pelo menos a gente precisa ter consciência, está errado. Pelo menos isso. Aquela coisa do tipo, mesmo que seja uma criança dizendo, olha, você errou, tio. Errei mesmo. Tá entendendo? Você errou, pastor. Ô irmão, ora por mim. Desculpa aí, foi mal, pô. Aconteceu. Vou me esforçar para não acontecer mais. O que eu tenho que pagar por isso? Porque tem isso também. Então é importante a gente ter aquela ideia de que ninguém é uma ilha. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, porque na hora do problema a gente não vai pedir ajuda. Então tem sim. E aí, o relativismo ético individual, seria verdadeiro afirmar que o relativismo ético individual é anarquia moral? Sim. Né? Essa situação descrita pelo livro de Juízes. Cada um fazia o que bem lhe parecia. E aí, a gente chegou a falar sobre a ética objetivista, quando a gente pega o naturalismo ético, em que os naturalistas éticos... Peraí.